26 graus, temperatura bem agradável. Será que continua assim? Bárbara Barbosa vai nos responder. Vamos responder. Agora, temperatura agradável, 26. Tá mas vamos lá, a água deve estar tá gelada, né? Nossa, congelada. Meu Deus, mas sempre tem os corajosos. E tudo bem, no solzinho ali na areia vai, né? Boa tarde, Polito. Boa tarde também para o pessoal de casa. E aí, será que continuamos assim? Continuamos para hoje, tá? Já quero mostrar para vocês as temperaturas das próximas horas. Dá uma espiadinha no sul do estado. Ah, pois é, Criciúma vai ter condições para chegar nas próximas horas a 29 graus. É isso aí, quase 30 graus nos nossos termômetros. E aí, exemplo aqui do nosso recorte, Florianópolis, com 27, uma tarde com certo aquecimento sim. E Lages, vejam vocês, com 23. Vamos lá, num patamar confortável para o pessoal da Serra. Beleza, temperaturas vão subindo, dispararam aí ao longo da manhã, ao longo da manhã, apesar do amanhecer mais fresquinho, mas a gente quer saber o tempo, como é que fica? Vamos dar uma espiadinha? Porque não temos surpresas, não temos reviravoltas, pelo menos não para hoje. É por isso que a gente já dá uma olhadinha aqui nesse ícone e esse desenho mostra pra gente aqui o sol com pouquinhas nuvens, eu diria que na Serra até o tempo um pouquinho mais aberto e aqui pra gente na Grande Florianópolis, essa variação de nuvens que não passa muito disso, é aquela dobradinha. Sol sempre acompanhado de poucas nuvens, às vezes aumenta um pouquinho, às vezes diminui, mas sempre a duplinha ali junta. E agora, vamos espiar como é que fica para amanhã a nossa serra, porque vocês sabem que eu falava na semana passada, a gente tem uma pequena mudança, uma mudança pontual para amanhã, e aí a serra pode entrar um pouquinho nesse combo aqui. O que a gente tem? Ao longo da terça-feira, vejam vocês, é sol entre nuvens para todo mundo. Combinado, beleza. As temperaturas seguem nesse patamar que a gente já vem vendo aí, 24, 23, 22, aqui exemplo de Urubici, Bom Retiro e Anita Garibaldi. É no fim da terça-feira, início ali da noite, que aí umas áreas de instabilidade vão rondando aquela região, principalmente a região da Serra, Grande Oeste, sul do estado, que fica um pouquinho mais próximo ao nosso vizinho gaúcho, trazendo sim uma certa instabilidade. Mas vamos lá, é muito mais aumento de nuvens do que chuva propriamente. Essa chuva é irregular, mal distribuída, isolada, não é uma chuva volumosa nem que traga qualquer tipo de preocupação. É por isso que a gente já olha a próxima tela para entender como é que fica esse recorte para Grande Florianópolis. Eu diria que por aqui muitíssimo parecido. Aliás, é a partir de quarta-feira que a gente vai ver o tempo um pouquinho mais nublado, com mais momentos de céu fechado, de repente o sol dá uma espiadinha, mas amanhã a gente ainda vai passar nesse combo aqui, nesse modo que é um pouquinho de nuvens, o sol aparecendo e segue o baile até o fim do dia. Nas temperaturas, tudo muito parecido com o que a gente já, de novo, tem visto aí nos últimos dias. 27 graus em Santo Amaro, Águas Mornas faz 26 e Governador Celso Ramos, 25. E aí sempre tem os corajosos que estão estendendo aí o feriado ou estão aproveitando para dar uma caminhadinha na praia. E aí eu relembro essa questão aqui do outono muito marcado com a amplitude térmica, porque percebam vocês, o iniciozinho da manhã ainda tem um certo friozinho e aí à tarde tem um certo aquecimento, porque 27 graus com o sol aparecendo e bem pleno, bem alto no céu, com o céu limpo, faz bastante diferença. Então, a nossa dobradinha, um dos melhores aliados para a gente agora nessa época de outono muito clássico é o quê? Aquele casaquinho de lãzinha, bem tranquilinho, bem fininho, que a gente sabe que sai de casa com aquele casaquinho, depois meio-dia tira o casaquinho, tá igual um cabideiro, volta no fim do dia e protetor solar, porque esse sol engana. E aí já vamos passar a tendência de toda a nossa semana para a gente já ficar de olho, ficar esperto, programar aí toda a dinâmica do seu dia a dia. E aí a gente volta para o que a gente já estava falando. Amplitude térmica, continuamos com essa mesma batida. O que é amplitude térmica? A diferença da temperatura mais baixa de um dia para a temperatura mais alta. Então, essa diferença muito marcada, haja saúde, tem que cuidar. Então, por conta disso, as manhãs seguem amenas, as tardes aquecidas. E aqui, chuvas rápidas e muito isoladas. A gente teve uma atualização na previsão do tempo e aí
calma o coração que essa chuva ela não vem para atrapalhar, ela não é uma chuva volumosa. Polito, ela é muito mais aquela chuvinha que aparece, não vai aparecer nem tanto para nossa região, tá? Tô falando aqui muito mais para o pessoal da Serra até ficar um pouquinho mais ligado. Muito mais nebulosidade, muito mais céu fechado do que propriamente nuvens carregadas de água. Pode ter uma chuva aí muito pontual, muito irregular, não é distribuída. Mas é bom saber porque muita gente, além da Serra que nos acompanha, muita gente nessa época, o friozinho começa a chegar, dá uma subidinha, né? Pega o fim de semana, de repente dá uma escapadinha de um dia para o outro. Com certeza. A tendência para essa semana é que a gente não tenha temperaturas negativas como a gente teve na semana passada. Semana passada o frio estava um pouquinho mais apertado durante a noite, durante a madrugada, amanhã estava mais leve. Agora a gente tem uma certa amenidade durante esses períodos, um pouquinho mais restrito aí a esse período dos extremos do dia, início da manhã, início aliás, da noite, e aí um pouquinho mais frio. Mas à tarde, percebeu como começou a ficar um pouquinho mais aquecido? 27, 28 graus. Ainda assim, a gente tem uma variação da manhã para a tarde que precisa ser observada. Claro que dá para subir a serra maravilhosa, né, Polito? Dá para subir em qualquer situação. Claro que a gente torce por um friozinho, né? Porque fica mais, combina melhor, orna melhor com aquele ambiente maravilhoso. Só tem que cuidar da saúde, né? Porque essa oscilação para a gente pode ser um Principalmente perrengue. quem faz maratona, meia maratona, hidratação redobrada, cuidado com o protetor solar, porque engana, casaquinho sempre na mão. É aquelas dicas da previsão, dica da Central do Tempo, que vale a pena seguir nessa época. Obrigado, Bá. Até amanhã. De nada, até amanhã. Até Tchau, amanhã. tchau. Tchau. E quem